o livro do Espiritismo, aquele negócio, o Evangelho, né? A Bíblia, né? Tem, depois que Com o passar do tempo vai né? Vai começar. tem ali livro. Tem ali alguns. Eu te dou depois. Eu já tenho ali. O Beto trouxe, eu pedi para ele trazer. Cadê o outro livro dos Vou ficar médicos? comigo. Então, para você, para você. Isso. E para ela. Ah, pega o Mônica. Fica bem dele. Deixa ela ter a terra. Aí eu acho que não tem livro dos médicos. Só na mesa, Beto. Beto, na mesa. Bem, meus irmãos, está chegando aqui o nosso horário. São 16 horas. E nesse horário das 16 horas, nós fazemos o estudo dessa obra, Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert. E nós estamos estudando o capítulo 16, que trata dos ovoides, né? Esse capítulo assim tão interessante, que nós estamos fazendo o estudo hoje. Nós vamos aqui tratando dos ovoides. Então, mas antes de nós iniciarmos, eu vou pedir para os nossos irmãos, vamos fazer a nossa prece de abertura. Pai amado, Pai infinita misericórdia e justiça, estamos reunidos aqui, Senhor, em Teu nome, em nome de Jesus, em nome da espiritualidade amiga, de Francisco de Assis, para os nossos estudos dessa sexta-feira. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, nos trazendo o equilíbrio tão necessário para cada um de nós, que possamos, Senhor, a cada dia estarmos mais fortes, mais convictos daquilo que desejamos fazer e pedimos à espiritualidade amiga que nos auxilie, nos amparando, nos esclarecendo, nos consolando e potencializando as nossas forças para que nós possamos continuar firmes, sempre em direção ao alto. Abençoa-nos, Pai, e nos permita dar por iniciado o nosso estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Bem, como eu falei, o estudo hoje é da obra Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert. Então, nós já estamos aqui nesse capítulo que trata dos ovoides, que é o capítulo 16, e hoje nós vamos avançar um pouquinho mais, né? Então, nós estamos 1, 2, 3, 4, 5, sexto parágrafo. E no sexto parágrafo, Sueli Caldas Schubert diz assim: a forma ovoide guarda consigo todos os órgãos de exteriorização da alma, tanto nos planos espirituais quanto nos terrestres, tal qual o ovo ou a semente, que traz em si a ave ou a árvore do futuro. Então, para quem não estava aqui conosco, lembrando que a forma ovoide é quando o espírito, né, vamos dizer assim, se fecha em si mesmo. Se fecha em si mesmo de uma tal forma que ele elimina todas as suas camadas do perispírito, ficando na sua forma de corpo mental, e eles falam de uma forma esférica mesmo, como se fosse uma bola, né? Mas nessa forma do corpo mental, esse corpo mental está em desequilíbrio, né? Está em desequilíbrio. Então, assim, esse espírito fica de uma forma tão lastimável, né? Ô, Rose, Oi. você poderia nos explicar essa ovoidização, né? Esse retrocesso, ele não é intencional, ele é fruto do desequilíbrio. Exatamente, ele é fruto de um desequilíbrio, do desequilíbrio dele. Não é porque não é uma autopunição, não é. Não. Ele está totalmente desequilibrado.
totalmente desequilibrado, entendeu? Como nós falamos aqui, eu vou trazer mais algumas coisinhas hoje, né? Como nós falamos nas aulas passadas, no livro dos Médiuns, item 56, Kardec diz assim, eu vou ler só um trechinho que a Sueli trouxe aqui. O perispírito se dilata ou contrai, se transforma, presta-se uma palavra a todas as metamorfoses de acordo com a vontade que sobre ele atua, tá? E ele vai dizer assim, ele citou até a questão dos espíritos primitivos, né? Como aqui, ó, aqui a própria Sueli diz, não havendo outros estímulos, os órgãos do corpo espiritual se retraem ou se atrofiam, como ocorre aos órgãos do corpo físico, que paralisados se atrofiam. Então, por exemplo, quando nós sofremos um acidente, quebrei um braço, uma clavícula, uma perna, vou ficar toda engessada, 40 dias, 2 meses. Quando eu tirar esse gesso, está tudo atrofiado. Está tudo atrofiado. Por que está atrofiado? Por falta de uso, foi o que ela falou aqui. Eu tenho que ir para a fisioterapia. E olha, a fisioterapia, quem já fez fisioterapia por esse motivo, ela é dolorida. Para você fazer um braço que ficou, eu digo isso que foi eu sofri esse acidente, fiquei aqui, 40 dias, para fazer esse braço esticar, dói muito. Não fisioterapia, quem já fez fisioterapia sabe. Tranquilo, que você está ali, o troço dói para voltar. Então, eu quero dizer aqui, no caso do perispírito, não havendo outros estímulos, monoideia, né? Monoideia, os órgãos do corpo espiritual se retraem ou se atrofiam, como ocorre aos órgãos do corpo físico que paralisados se atrofiam. Então, aqui, ó, aos poucos, esses órgãos do perispírito, continua a Sueli, no parágrafo anterior que nós começamos, se voltam instintivamente para a sede do governo mental, onde se localizam ocultos e definhados, no fulcro dos pensamentos em circuito fechado sobre si mesmos, quais os implementos potenciais do germe vivo entre as paredes do ovo. Então, quando você vê o embrião de um pintinho, ele está preso dentro da casca do ovo. Disse, então, que o desencarnado perdeu o seu corpo perispiritual, o seu corpo espiritual, as camadas do seu perispírito. Rose. Iniciando-se num corpo covarde. Fala, Alberto. Quando ela fala aí, no fulcro dos pensamentos e circuito fechado sobre si mesmo, ele deve ter uma culpa, talvez, e que aquilo fica martelando na mente dele, ele fica na monoideia, é isso que ela está querendo dizer, né? Espera um instantinho, Roberto, que eu estou sentindo aqui que o som está meio baixo. Está difícil para te ouvir. Fala aí. Fala agora. Ela aqui nessa frase que você... Não, peraí, só um minutinho, Roberto, que eu quero ver se melhora aqui o som. Vai agora. Rose, qual é o capítulo, por favor? Pode falar, Roberto. Você não foi. No caso, nesse trechinho que nós lemos, que você reviu, no fruto dos pensamentos e circuito fechado sobre si mesmo. Então, ele fica naquele pensamento e circuito fechado. Aí eu coloquei, né? Se é uma culpa que ele martela aquela culpa, aquele ressentimento, aquele remorso, e aquilo vai fazendo ele inconscientemente se... Peraí, Alberto, peraí. Não, mexe lá atrás, e aqui atrás. Não, já mexi. Os outros estão me escutando, porque às vezes pode ser aqui do... Não, melhorou mesmo. Melhorou um pouquinho.
Estamos escutando Pode bem. falar. Ah, então tá. Ó, vou repetir. Posso? Pode. Aí no textozinho que você leu, tá, no fulcro dos pensamentos em circuito fechado sobre si mesmo. Então, ele fica naquele circuito fechado, num pensamento constante, não sai naquela monoideia. Aí eu coloquei, é uma culpa, é um remorso, é algo que ele... Tudo isso. Tudo isso. Remorso, ódio, raiva, entendeu? É tudo isso. É tudo que pode desequilibrar o espírito. Tudo isso. O ódio pode desequilibrar o espírito. A culpa pode desequilibrar o espírito. O remorso pode desequilibrar o espírito. Tudo isso. Está muito ruim A agora. vaidade. Denise, está dando som. Eu já desliguei o seu. Tudo isso pode desequilibrar o espírito. Entendeu? Tudo pode desequilibrar o espírito. A vaidade excessiva desequilibra, o orgulho desequilibra, o egoísmo desequilibra, o ódio desequilibra, o desejo de vingança desequilibra. Tudo isso pode desequilibrar o espírito. Entendeu? E em graus extremos, vai acontecer tudo isso. Tudo isso pode haver. São os problemas que acarretam, que levam a isso. Né? E aí ela vai dizer aqui, a forma ovoide guarda consigo todos os órgãos de exteriorização da alma, tanto dos planos espirituais quanto dos terrestres, tal como o ovo ou a semente que traz em si a água, a árvore do fruto. Segundo, desencarnados em profundo desequilíbrio, aspirando a vingar-se, ou portadores de vicioso apego, envolvem e influenciam aqueles que lhes são objeto de percepção ou atenção, e hipnotizam-se com as próprias ideias, olha a sintonia, e se repetem indefinidamente. É aquela coisa, por exemplo, vou citar aqui um exemplo, tá? Duas pessoas, isso pode acontecer entre encarnado e desencarnado. Oi, Elisa, oi, querida, tudo bom? Feliz em te ver aí. E pode acontecer também de desencarnado para desencarnado, ou de desencarnado para encarnado, entendeu? É óbvio que quando nós estamos encarnados, nós não vamos entrar na forma ovoide, não é verdade? Porque nós estamos encarnados. Mas nós não podemos obsidiar um ao outro? Podemos. Não podemos, como ela diz aqui, ó, ela diz assim, desencarnados, ela está se referindo a desencarnado. Mas vê se não dá para usar o encarnado. Em profundo desequilíbrio, aspirando a vingar-se, portadores de vicioso apego, envolvem e influenciam aqueles que lhes são objeto de perseguição, atenção. Reparou? Então, são criaturas que podem ser portadores de vicioso apego. Envolvem e influenciam aqueles que lhes são objeto de perseguição, atenção. E auto-hipnotizam-se com as próprias ideias que se repetem indefinidamente. É um monoideísmo auto-hipnotizante. Isso não pode ocorrer em dois encarnados que ficam se auto-hipnotizando, um sugando a energia do outro. Ou ninguém nunca conheceu isso entre encarnados. Um é vampiro do outro. Um é vampiro do outro. Desencarnada, pessoal. Meu Deus, pode, claro. Diz. Eu já vi o amigo espiritual dizer o seguinte:
que a pior obsessão, as duas piores obsessões, sabe quais são? A do encarnado para o desencarnado e a do encarnado para o encarnado. Tá? Porque tem pessoa que acha que não. E não existe vampiro encarnado. Tem sentido. O nome é feio, é pesadão, né? Vampiro encarnado. Secando o outro. Vamos dizer assim, usar o português claro. Secando o outro. E o outro, muitas vezes, se deixa sugar. Já está tão, como diz o outro, entregue, que não reage. E ele diz aqui, ó. Hipnotizam-se com as próprias ideias e se repetem indefinidamente. É um egoísmo auto-hipnotizando. Só que aqui ela está falando de desencarnados. Mas a gente sabe que isso acontece entre nós, que estamos aqui na Terra. Tá? É só um alerta. Aí ela diz assim, em consequência, os órgãos periferísticos se retraem por falta de função, assemelhando-se então a ovoides vinculados às próprias vítimas, que, de modo geral, lhes aceitam mecanicamente a influenciação. Também não pode acontecer entre encarnados? Fecha as portas para fazer barulho. E aceitando a influenciação do outro, né? É aquela coisa. E aceitando a pressão, a subjugação do outro, pode sim. Tranquilamente pode. Agora, esse sujeito aqui, que está encarnado, ao desencarnar, ele pode começar a entrar no processo de ovoide. Entendeu? Ele pode começar a entrar no processo. Então, ele diz aqui, de modo geral, né, aquele vinculado às próprias vítimas, essas vítimas vão botar entre aspas, porque tudo começou quando você deixou estabelecer a sintonia, e, de modo geral, eles aceitam mecanicamente a influenciação por trazerem os fatores predisponentes, ou sejam, a culpa, o remorso. A culpa é, em primeiro lugar, nas paradas de sucesso, para deixar isso acontecer. Primeiro lugar. Como foi o estudo de ontem, você falou A culpa só funciona bem do seguinte ponto. Eu fiz algo errado, e eu digo, eu não devia ter feito. Caramba, culpa, vou resolver o problema. Aí ela serve. Entendeu? Quando ela bate, que sacode, que sente, e aí você faz o quê? Vou resolver o problema. Aí a culpa serve. Mas quando você deixa ela se instalar e criar raízes, desastre à vista. Pode aqui. A culpa, o remorso, o ódio, o egoísmo se externam em vibrações incessantes sob o comando da mente, que a mente está na base de tudo. Configura-se, neste caso, a parasitose espiritual. Esse aqui é um livro, eu e os meus livros, não sei se vocês conhecem, muito bom. Quem não tiver, quem puder comprar, esse livro aqui, ó, Saúde e Espiritismo. Saúde e Espiritismo. É uma publicação da Associação Médica Espírita do Brasil, tá? Ele tem inúmeros artigos. Esse meu é de 1988, bem velhinho, tá? E aqui tem um artigo, deixa eu ver quem é o autor desse artigo. É um artigo muito bom, ele é grande, deve ser da Irvênia, que a Irvênia, ela é mestre em escrever sobre isso. Nossa, ele é grande dessa.
Peraí. Até aqui, ó. Não. O capítulo é Obsessões e Psicopatologias, da doutora Marlene Rossi Severino Nobre. Todo mundo conhece a doutora Marlene Nobre, que já desencarnou, né? E aqui um capítulo muito grande, porque tem outro capítulo da Ervênia aqui, sobre obsessão, que é espetacular. São todos médicos, pesquisadores, né? E ela diz assim: parasitas ovoides, a Marlene Nobre, são espíritos que perdem a forma humana de apresentação do seu perispírito, que é o nosso corpo de relação quando a gente está no plano espiritual. Surgindo como esferas ovoides, pela densidade da mente saturada de impulsos inferiores, não conseguem elevar-se e gravitam em derredor das paixões absorventes que, por muitos anos, elegeram um centro de interesses fundamentais. Então, a escolha é de quem? É nossa. A escolha é nossa. Tanto que ontem, no nosso estudo, nós colocamos lá. Foi até o texto do Clarencio, do ministro Clarencio, do livro Entre a Terra e o Céu. Nós somos herdeiros de nós mesmos. E aí ela diz aqui: inúmeros desencarnados, empolgados pela ideia de fazerem justiça com as próprias mãos, ou apegados a vícios aviltantes, por repetirem infinitamente essas imagens degradantes, acabam em deplorável fixação monoideística, fora das noções de espaço e tempo, sofrendo, então, enormes transformações na morfologia do psicossoma, do perispírito, tá? Por falta de função, os órgãos psicossomáticos ficam retraídos e surge a forma ovoide. Atingida essa forma, permanecem colados aqueles que foram seus sócios dos crimes. Lembra que nós falamos no estudo do Livro dos Espíritos que o ódio liga? O amor une, mas o ódio liga. Obedecendo à orientação das inteligências que os entrelaçam na rede do mal. Por isso, servem às empreitadas infelizes dos processos de obsessão. São muito utilizados nos processos de obsessão. Nas regiões interiores, onde André Luiz esteve em missão de paz, em companhia do instrutor Gubbio, e que são descritas no extraordinário livro Libertação, grande número de entidades transportavam essas esferas, como se estivessem imantados às suas próprias irradiações. Um médico desencarnado explicou que esses ovoides são pouco maiores que um crânio humano, variando muito nas particularidades. Alguns denunciam movimento próprio, como se fossem grandes amebas. Outros parecem em repouso, aparentemente inertes, ligados no halo vital de outras entidades. Qual a situação psíquica desses ovoides? Ela pergunta. A maioria deles dorme em estranhos pesadelos, incapazes de exteriorizações maiores. Então, a maioria deles dormem em estranhos pesadelos, incapazes de exteriorizações maiores. Vamos voltar para a Sueli Caldas-Schubert. Qual é esse capítulo, Rose? Esse é o capítulo, deixa eu voltar aqui lá do início, é da doutora Marlene Nobre, Obsessões e Psicopatologias. Ele tem, olha, se você pegar aqui o sumário, é fantástico, fantástico. Doutor Sérgio Felipe de Oliveira, Ivana Luísa Santos Prada, tem o Divaldo, tem outro da Marlene Nobre, sabe? É muito bom esse livro, muito bom. O meu é de 1988. Vamos voltar aqui. Aí aqui a Sueli diz assim, o hóspede, quer dizer, o obsessor, sabe viver no clima pessoal do hospedeiro, do obsidiado. Esta situação pode prolongar-se até mesmo após a morte física da vítima, dependendo
da gravidade das dívidas e natureza dos compromissos existentes entre ambos, tá? Então, não importa se o sujeito morreu. Morreu? Aquilo não acaba simplesmente porque morreu. Você está de cabeça para baixo, Denise. Assim, eu vou ficar com... Então, não importa se o sujeito morreu. A coisa pode prosseguir além da vida na cadeia, tá? E pode durar muito tempo, dependendo da gravidade das dívidas e natureza dos compromissos existentes entre ambos. Por isso, Jesus alertava, antes de levar a sua oferta ao altar, volta e reconcilia-se com o teu adversário, para você não levar para a vida futura esses problemas, tá bom? E isso pode se tornar um ciclo vicioso. Item 3. Os grandes criminosos, os pervertidos, os trânsfugas do dever, desencarna, ver-se-ão atormentados pela visão repetida e constante dos próprios crimes, vícios e delitos, em alucinações que os tornam dementados. Então, o sujeito chega ao plano espiritual, às vezes nem dá tempo de chegar, já começa aqui na Terra. Tá? E olha o remorso. O remorso não proporciona isso? O relembrar do crime, do erro praticado. O relembrar. Tem gente que sofre isso tanto que acaba não aguentando e se suicida. Não é verdade? Tem uns que ficam... Aquilo ali é tão terrível que ele nem espera a morte natural. Ele mesmo dá conta do recado. Achando que por tirar a vida dele, a cena vai se apagar. Terrível engano, né? A gente sabe que não é isso que vai acontecer. Coisa vai ficar mais complicada. Uns desencarnam. E no plano espiritual, esse processo tem continuidade e é um tormento terrível, né? Que ele acaba se tornando um dementado. Pode se tornar um ovoide. Vou pegar aí um livro que eu mandei para vocês, pedir para vocês, Ação e Reação, capítulo 3, eu mandei até o parágrafo, que era o parágrafo 59. Ação e Reação. Então, está assim, eu botei lá no apoio, né? Você continua virado. Porque eu estou no tempo. Aí ele diz assim, o parágrafo, instrutor druso, conforme as recomendações havidas, o doente recolhido na noite passada foi instalado no gabinete de socorro magnético, aguardando de intervenção. Então, o instrutor druso, ele que orienta aquela equipe do André Luiz, e ele deu uma recomendação. A recomendação era que o doente, que eles haviam recolhido à noite, do trabalho da noite, fosse instalado no gabinete de socorro magnético. E ele estava lá, aguardando a intervenção. Tá? E o instrutor pergunta, ele conseguiu dizer algo? Não, continua apenas com os gemidos periódicos. Nenhum indício de identificação, nenhum. O mentor, infatigável, convidou-nos a segui-lo, explicando que a alteração em perspectiva poderia oferecer importância de estudo ao trabalho que nos propunhamos realizar. A breve trecho do texto, vimos-nos os 4 numa sala de regulares proporções.
É o Druso, o André Luiz e mais dois lá, né? Aí eles aqui. E primava pela simplicidade e pelo azul repousante. Em mesa desmontável, um homem disforme. Expirava-se em decúbito dorsal, respirando apenas. Ao referirmos com franqueza a criatura sob nossos olhos, cabe-nos afirmar que o aspecto do infeliz chegava a ser repelente, apesar dos cuidados que já foram objeto. Parecia sofrer inqualificável hipertrofia, mostrando braços e pernas enormes. Entretanto, onde o aumento volumétrico do instrumento periferítico se fazia mais desagradável, era justamente na máscara fisionômica, em que todos os traços se confundiam, qual se estivéssemos à frente de uma esfera estranha, avisa de cabeça. Olha só que terrível. Seria um homem desencarnado em algum atropelamento terrestre, aguardando ali um imediato alívio que se deve aos acidentados comuns? Perguntou André Luiz, né? Druso sentiu-nos a pergunta silenciosa. André Luiz pensou, Druso captou. E explicou. Trata-se de um companheiro dificilmente identificável, trazido até aqui por uma de nossas expedições socorristas. Mas terá sido recentemente liberto do mundo físico? André Luiz perguntando, né? Indagou meu colega, não, foi o outro que perguntou. Indagou meu colega, tanto quanto eu, dolorosamente pressionado. Por enquanto não sabemos, elucidou o orientador. É uma dessas pobres almas que terá deixado o círculo carnal sob o império de terrível obsessão. Terrível que não terá podido recolher o amparo espiritual das caridades legiões que operam dos túmulos. Então, ele está dando indicação que nos cemitérios há falanges trabalhando para recolher alguns espíritos em estados, né, de bastante desequilíbrio. Indubitavelmente, largou o corpo denso sob absoluta subjugação mental, caindo em problemas angustiantes. Mas por que semelhante calamidade inquiriu Hilário? Hilário, André Luiz e Druso, devia ter mais algum, né? Inquiriu Hilário, empolgado de assombro. Meu amigo, replicou Druso, benevolente, não será mais justo sondar os motivos pelos quais nos decidimos a contrair débitos? Gente, a internet aqui está caindo, hein? Vocês estão me ouvindo? Não, congelou tudo. Vamos ver se... Gente, peraí, deixa eu ver se pega. Está congelado. Eu vou ver se eu consigo encerrar aqui. Sair da reunião. Ah, não. Peraí, que eu vou fazer. Eu vou.